Eu que agradeço pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Então, vou começar me apresentando, né? Meu nome é Débora Jansen. Eu sou formada em Gestão de Tecnologia da Informação. Sou Scrum Master na prática, mas também sou engenheira de dados. Trabalhei durante 2 anos na Eletrobras como Scrum Master. Na época eu era estagiária, mas me deram essa oportunidade a partir do momento em que descobriram que eu era uma amante das metodologias ágeis. E hoje eu tenho o costume de utilizar a metodologia ágil para literalmente tudo na minha vida. Eu já planejei uma festa de casamento onde eu seria madrinha, planejei todos os meus passos dentro de um Kanban. E assim, deu super certo. Hoje as coisas fluem de forma mais rápida, mais ágil. Eu não tenho mais tantos problemas com empecilhos. Acaba que tudo se tornou mais fácil para mim. Eu vou compartilhar aqui com vocês. A partir do momento que vocês começarem a ver a tela, vocês me falam, por favor. Eu tinha preparado uma apresentação, né, da última vez que eu viria encontrar com vocês, mas infelizmente, por circunstâncias da vida, não consegui participar. Por um lado foi bom, porque eu tive a oportunidade de preparar essa apresentação aqui do jeitinho que eu gosto. Eu trouxe para vocês aqui um modelo Kanban, né? Esse é um Kanban bem simples, onde a gente tem 3 colunas, que é fazer, fazendo e feito. E é literalmente isso o que eu utilizo para gerir tudo na minha vida hoje em dia, né? Então a gente começa com o nosso tema, que é a importância das metodologias ágeis na sua carreira tech. Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês. Eu vou olhar aqui para o lado porque eu consigo enxergar melhor no outro computador, tá, gente? Mas assim, hoje o mercado de trabalho tecnológico ele está cada vez mais dinâmico e a adaptabilidade e entrega de valor são assim os diferenciais que o mercado de trabalho exige como requisito para os profissionais. E as metodologias ágeis, elas surgiram como uma resposta estratégica para as mudanças constantes que a gente tem no mercado de trabalho. Então, elas promovem ciclos curtos, colaboração e foco intenso no cliente. Então, assim, na tecnologia, quem domina hoje é a mudança, né? Quem domina a mudança, ele lidera o futuro, e as metodologias ágeis são um mapa para essa jornada. Então, o objetivo hoje dessa palestra é mostrar para vocês como as metodologias ágeis elas impactam diretamente o crescimento profissional na área da tecnologia. E vai desde o desenvolvimento técnico até a ascensão em cargos estratégicos. Vou começar aqui com vocês falando um pouquinho do contexto e da transformação no mercado de trabalho, né? E hoje a gente vive uma era em que a inovação ela acontece em tempo real, né? Isso a gente consegue acompanhar hoje em dia. Assim, eu sou da época que tinha o Orkut, hoje se fala em Facebook. O Orkut quer voltar para devolver as fotos para a galera, mas assim, não é uma coisa tão tão antiga assim. Hoje a gente considera talvez bem antiquado, porque justamente por isso, porque a tecnologia ela evolui tão rápido, de tantas formas, que o que para a gente hoje é inovação, daqui a uma semana já não pode ser. E a gente vê hoje isso refletido até nas crianças. Né? E os modelos tradicionais de gestão, eles também estão se tornando obsoletos. Assim como tudo na tecnologia, a forma de gerir empresas, de gerir negócios, da tecnologia como um todo, o modelo antigo, né, que era o famoso modelo em cascata, onde você começava a planejar um produto e aí depois de planejar você tinha que documentar esse produto, depois que você documentava você colocava para produção e depois disso que você iria testar e verificar se o cliente gostou ou não. Só que no final das contas, o que acontecia lá no final? Às vezes as pessoas descobriam que o produto final não entregou metade do que ela queria, ou ela mudou de opinião na metade do caminho.
né? Porque acaba que são caminhos longos demais, e aí as pessoas mudavam de opinião, e isso acabava acarretando perdas financeiras, né? Porque o orçamento ele sempre extrapolava pelo seguinte, quando a pessoa dizia assim, olha, eu não quero mais esse produto, eu quero que seja feito de outra forma, para mim tem funcionalidades aqui que já não cabe mais. As empresas antigamente que eram desenvolvedoras de software, elas costumavam dizer o seguinte: a gente tem um contrato aqui, a nossa documentação já está pronta e nesse contrato está dizendo que eu vou te entregar esse produto. Se você quiser modificar, você vai precisar me pagar um valor a mais. Então isso acabava extrapolando o orçamento, extrapolava prazos, porque não se tinha o costume de produzir e testar ao mesmo tempo. Então a gente descobriu os erros lá no finalzinho, quando o produto já estava entregue na mão do cliente. E isso foi um problema que, com o tempo, foi só aumentando. E as metodologias ágeis elas vieram para ajudar justamente nisso. Porque hoje a gente tem ciclos curtos, a gente tem o costume de testar os produtos, a gente documenta enquanto implementa, né? Enquanto a gente está desenvolvendo o produto, a gente está documentando o produto. E o que isso traz para a gente? É uma solução voltada para o cliente. Então, hoje eu consigo entregar para o meu cliente exatamente o que ele quer. Por mais que no meio do caminho ele descubra que ele não quer uma funcionalidade, ele quer uma funcionalidade diferente, a gente consegue negociar. Então, a partir das prioridades que o cliente traz para a gente, que ele precisa, a gente diz para ele o seguinte: olha, isso aqui, se você quiser mudar qualquer coisa aqui, a gente vai precisar negociar alguma coisa que já está em produção. Então, a gente precisa tirar. Vamos dar um exemplo aqui: criação de uma rede social, né? O que a gente precisa de funcionalidade básica hoje para uma rede social são os cadastros de perfis das pessoas, a parte de mensagens, para que as pessoas possam ter essa troca, e talvez, vamos citar aí, o Instagram, né? Uma parte para que as pessoas postem suas fotos. Só que aí o cliente decide que ele quer implementar vídeos. E aí você diz o seguinte: olha, então tá, então dentro do que a gente priorizou agora, que foi o acordo do nosso orçamento. O que você quer tirar? O que você acha que vale a pena você tirar para você colocar os vídeos no lugar? E aí ele pode escolher entre a caixa de mensagem, pode escolher entre as fotos. E a partir daí a gente consegue manter o orçamento, manter o prazo e fazer voltado para o cliente, com foco no cliente. Elas surgiram, as metodologias ágeis, elas surgiram como uma resposta a esses modelos antiquados de gestão que a gente tinha. E elas não são apenas ferramentas de gestão, elas são filosofias de trabalho que colocam o cliente no centro e promovem a colaboração e aceleração nas entregas com impacto. Agora vamos falar um pouquinho dos fundamentos, né? A gente tem o Manifesto Ágil. Esse manifesto ele foi feito por diversos especialistas em metodologias ágeis, né? Inclusive o pai do Scrum participou. E Scrum é uma das metodologias que eu mais amo, né? É o que eu utilizo no meu trabalho, em tudo. E junto com o Kanban, que é esse quadro que vocês estão vendo aqui, eles fazem maravilhas. Então, o ponto de partida para o Manifesto Ágil foi justamente em 2001, quando 17 especialistas, cansados de modelos cascata, se reuniram e estabeleceram 4 pontos centrais. São os 4 valores do Scrum, que são indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Então, eu preciso estar em constante comunicação com o meu cliente e entender o que ele precisa. Porque eu não posso literalmente engessar a entrega de um produto com base no que ele me passou inicialmente.
As mudanças acontecem e a gente precisa se adaptar a essas mudanças. E a melhor forma de se adaptar às mudanças é ouvindo o que o cliente quer, ouvindo o que ele tem a dizer. Software funcionando acima de documentação abrangente. Então é aquilo, gente. Funcionou o software, o cliente aprovou, testou, aprovou, a gente documenta. E passa para o próximo incremento. E é assim que funciona. Colaboração com o cliente acima de negociação de contratos. Então, da mesma forma que indivíduos e interações são acima de processos e ferramentas, a colaboração com o cliente ela vem para reforçar isso. Por mais que eu tenha feito um contrato, tenha feito uma documentação, eu preciso ouvir o que o meu cliente precisa e preciso negociar com ele o seguinte: olha, o que você quer? O que você precisa? Isso aqui é importante? Você considera que o seu software, a sua ferramenta, ela vai funcionar da forma que você quer, da forma que você quer mostrar para os seus clientes? Com isso aqui, vale a pena? Se vale a pena, a gente tira alguma coisa da sua lista de prioridades e a gente coloca o que você quer implementar agora. E por último, mas não menos importante, a resposta a mudanças acima de um novo plano. Ao invés da gente parar tudo, olha, não está dando certo, deu ruim aqui, vamos parar e vamos refazer, vamos pensar em uma coisa diferente. A gente pode simplesmente se fazer uma pergunta. Aonde eu errei? Depois de 15 dias de uma sprint, o que deu certo? O que deu certo a gente mantém. O que foi empecilho? O que surgiu como um problema que nos atrapalhou e a gente não conseguiu fazer a entrega extrapolou a sprint. Então, isso a gente tira, isso pode ir para o lixo. E o que a gente precisa colocar de novo? É literalmente responder à mudança implementando o plano e nunca terminando ou matando o plano inicial e começando um plano do zero, porque senão a gente tem um maior retrabalho. Tem uma frase que eu gosto bastante que diz o seguinte: quem faz tudo não faz nada. Então, um passo de cada vez. Antes de você iniciar uma nova tarefa, você precisa terminar a que você começou primeiro. Então, começa uma, termina essa e passa para a próxima. Inclusive, essa apresentação, se vocês observarem, a gente tem 2 cards que a gente já passou para a coluna feito. Eu já falei com vocês sobre o tema, eu já contextualizei, e agora, nesse momento, eu estou finalizando a fundamentação das metodologias ágeis. A partir daí, eu posso passar esse card para a coluna feito. E na minha coluna a fazer, eu tenho listado tudo que eu preciso falar com vocês ainda até o final da palestra. Bom, agora vamos falar sobre os principais frameworks. O Scrum, que eu amo de paixão. Kanban, que é parceiraço. Então, o Scrum, ele tem sprints curtas, papéis definidos, né? Dentro do Scrum, nós temos o PO, que é o dono do produto. O PO, ele costuma ficar entre a equipe de desenvolvimento e o cliente final. E, basicamente, o que ele precisa saber fazer é contar para a equipe de desenvolvimento exatamente o que os stakeholders, que são as partes interessadas, que vão desde o fundador de uma empresa até os clientes desse fundador, até os investidores, né, os funcionários, as pessoas que vão trabalhar diretamente com essa ferramenta, o PO ele precisa trazer para a gente o que essas pessoas precisam. Então, a gente, como equipe de desenvolvimento, nós possuímos o Scrum Master, além do PO, e a equipe de desenvolvimento no geral, ela não possui títulos individuais. A gente tem apenas para o PO e para o Scrum Master. O Scrum Master é como se fosse o regente de uma orquestra. Ele basicamente vai pegar tudo que o PO traz de informação e ele vai fazer uma reunião que a gente chama de sprint planning para negociar com a equipe de desenvolvimento o que a gente consegue fazer dentro de um prazo que geralmente vai de 15 dias a um mês. Né? A gente chama de prazo da sprint.
Então, dentro de 15 dias, o que, que a gente consegue priorizar e entregar? E a partir daí, a partir do que a equipe de desenvolvimento vai passar para o PO, para o Scrum Master, perdão, a gente consegue montar o que a gente vai fazer. Então, por exemplo, esse é um Kanban simples, temos 3 colunas, a fazer, fazendo e feito, mas geralmente no mercado de trabalho a gente encontra os dados do produto, né? Então, o objetivo do produto, e aí a gente tem uma parte de refinamento, porque geralmente quando o PO traz alguma priorização, ele traz como um todo. E o trabalho do Scrum Master é literalmente destrinchar isso em pequenas tarefas. Então, junto com a equipe, a gente consegue entender o que, que a gente consegue fazer. Por exemplo, a gente tem, eu dei o exemplo do Instagram, né? Tá, vamos desenvolver um Instagram. O que, que a gente precisa para ter um produto mínimo funcionando no mercado hoje? A gente precisa de perfis, a gente precisa de caixas de mensagens, né? Para a troca de mensagem das pessoas, e a gente precisa de uma parte, um bloco onde as pessoas possam compartilhar suas fotos. O que, que a gente vai fazer primeiro? Para que a gente consiga chegar no objetivo final. Vamos por parte, já que o produto inicial, o produto mínimo, é justamente esse conjunto de perfis, mensagens e fotos. Quem vem primeiro? Então, a gente consegue entregar os perfis primeiro, então vamos colocar isso aqui como prioridade. A partir do momento que a gente consegue implementar a parte dos perfis e isso está pronto, a gente puxa a parte das mensagens. Puxou a parte das mensagens, ficou pronto, a gente puxa a parte das fotos. Nosso produto mínimo estando pronto, a gente pode testar. E a partir daí a gente vai apenas implementar e melhorar esse produto. Onde a gente pode colocar a parte de reações das pessoas, os comentários em fotos, compartilhamento, os stories que a gente tem hoje. Então, tudo que a gente vê de novo, de atualizações novas em redes sociais, em coisas do dia a dia que a gente tem, é simplesmente uma equipe ágil trabalhando por trás para melhorar aquele produto. Mas aquele produto ele começou simples. Nós temos também o XP, né, que é o Extreme Program. Ele tem o foco em excelência técnica e testes automatizados, né? Programação em pares. Então, eu tenho uma frase que eu também gosto bastante, que é do pai do Scrum, que é o seguinte: quando ele fala sobre o XP, ele diz o seguinte: faça certo de primeira para que você não tenha que refazer. Então, é isso, é o foco na excelência. Se num primeiro momento a gente implementou os perfis, as pessoas conseguiram entrar, conseguiram se cadastrar, e lá por trás o banco de dados está rodando certinho, e os perfis estão aparecendo, as pessoas têm o seu login e senha, e a gente não precisou refazer, a gente conseguiu ter excelência técnica. E os testes são para previsão de problemas que podem surgir. Então, a gente vai testar de diferentes formas, em diferentes formatos, para ver de que forma isso vai aparecer para o cliente final. Né? A gente tem também o Lean, que é a famosa metodologia ágil enxuta, né? A gente escuta-se muito hoje falar em startups enxutas, que tem o seu foco em eliminar desperdícios. Então, meu cliente veio com uma enxurrada de coisas. Gente, eu quero que você faça para mim hoje essa lista aqui de tarefas. Eu quero que o meu produto tenha tudo isso aqui. Mas tem coisas ali que são desnecessárias. Né? Tem coisas que a gente não precisa. E literalmente vão apenas nos atrapalhar. Vai apenas ocupar espaço na memória. Vai impedir que a gente consiga evoluir. E na sprint como um todo, ocupa um espaço desnecessário.
E isso, coisas que ocupam espaços desnecessários na sprint, elas simplesmente podem surgir como algo que vai fazer a gente extrapolar o nosso prazo. Então, o Lean hoje, ele também é muito utilizado por times ágeis, justamente para identificar o que dentro da sprint, o que dentro da priorização do cliente não tem necessidade. Né? A gente pode, por exemplo, não sei, o cliente quer, vamos falar do Instagram ainda, ele quer diversos tamanhos de foto, né? Diversos formatos e diversos tamanhos de foto. Hoje a gente tem 2 formatos diferentes no Instagram. A gente tem o formato para publicação e a gente tem o formato para os stories. Mas o cliente quer testar vários formatos diferentes, porque ele acha que para diferentes modelos de telefone vai valer a pena a gente colocar cada coisa num formato diferente. E aí a gente consegue identificar que não existe essa necessidade, né? Que às vezes uma linha de código simples a gente consegue fazer a adaptação do tamanho da foto para diferentes modelos de aparelhos. Então a gente tira toda aquela lista que ele trouxe de tamanhos e de coisas que ele quer que a gente inclua e a gente simplesmente adapta dentro de um modelo, de uma linha de código que vai fazer isso de forma maravilhosa. E uma linhazinha consegue trazer para a gente o que a gente precisa. Então, em conjunto, assim, essas são as 4 principais. A gente tem algumas metodologias que não são ágeis, como, por exemplo, o Knefin, que é muito utilizado para resolução de problemas, né, definição do contexto do problema para que a gente consiga aplicar a famosa receita de bolo que a gente tem nas metodologias ágeis hoje. Mas trabalha muito bem em conjunto, por mais que não seja uma metodologia ágil, né, entre outras. E vou falar aqui com vocês agora de alguns dos benefícios das metodologias ágeis. Então, assim, crescimento acelerado e visibilidade e protagonismo em projetos. Gente, hoje o mercado de trabalho ele exige que você saiba. Se vocês pararem para observar algumas vagas que tem, sempre pedem assim conhecimentos em metodologias ágeis. Então, o profissional que tem hoje, por exemplo, no mercado de trabalho, quem já está trabalhando, isso eu ouvi do meu chefe recentemente, né? Vai precisar se adequar. Muita gente que já está no mercado de trabalho vai precisar absorver esses conhecimentos, né? Eu, por exemplo, eu sou engenheira de dados, eu já atuei como Scrum Master. Nessa curva de aprendizado, eu já andei um pedaço. Mas eu, se começasse apenas como engenheira de dados, eu teria que me adaptar, porque hoje o mercado pede. E eu não digo só por questão de satisfazer o cliente ou saber como lidar, é literalmente por saber como trabalhar em uma equipe. Porque hoje, com todo mundo se adaptando, como eu, que não conheço, vou me adaptar? Como eu vou trabalhar em uma equipe ágil se eu não faço ideia de como fazer isso? Eu vou enfrentar dificuldades. Soft skills são valorizadas, comunicação, empatia e liderança. Antigamente, antes de eu me formar na faculdade, eu fiz um curso de análise de dados no Senac, e quando eu comecei esse curso, eu ouvia, foi um curso assim, um intensivão mesmo de 6 meses, né? E quando eu comecei o curso, eu ouvi a seguinte frase: as empresas contratam pelo hard e demitem pelo soft. Quando o curso acabou 6 meses depois, a frase já tinha mudado. Eu já ouvi assim: as empresas hoje não contratam mais se você não tiver soft skills. Então, isso demonstra a importância dos soft skills na vida profissional. Comunicação, você saber expressar de forma clara e trazer para as pessoas exatamente o que você está pensando, evita conflitos. Mas, se houver conflitos, a comunicação também é uma boa ferramenta para que você consiga resolvê-los. Então, ela trabalha em 2 frentes diferentes. Alguém consegue dizer para mim o que seria o conceito de empatia? Pode ficar à vontade para falar, gente. Pode falar, fica à vontade, Rayane.
A empatia eu entendo como você se colocando no lugar de outra pessoa, entendeu? Daquela pessoa. Tipo, eu entendo isso. Então, eu vou trazer para vocês uma coisa que eu aprendi também durante essa minha jornada na tecnologia. Antigamente eu pensava que a empatia era eu tratar o outro como eu quero que me tratem. Então, me colocando no lugar do outro, eu penso que eu quero que me tratem bem, então eu vou tratar o outro assim. Mas a empatia, na realidade, é você tratar o outro da forma que ele quer ser tratado. Então, é o olhar, é a gente conseguir ver através do olhar do outro. E hoje, no mercado de trabalho, isso é muito importante. Porque às vezes a gente fala assim, cara, o cliente ele não sabe o que ele quer, eu preciso adivinhar por ele. Mas se eu me colocar no lugar dele, assim como a Reni bem colocou, se eu me colocar no lugar dele, vivenciando o que ele está vivenciando, entendendo o que ele está enfrentando de problemas, eu consigo entender que talvez o problema real do meu cliente não seja o que ele está trazendo para mim, mas isso seja apenas um sintoma. Por exemplo, eu tenho um cliente que tem recebido muitos feedbacks ruins dos seus clientes, né? Então, vamos botar aí, o iFood. A galera sempre reclama que a comunicação com o iFood é ruim, né? Não consigo reclamar de um produto que não veio ou que veio errado. Eles entregam e a gente perde dinheiro porque precisa cancelar. Às vezes a entrega não é feita da forma que a gente gostaria. E como que fica? A gente reclama, eles mandam uma mensagem automática e para eles está tudo certo, nós respondemos e a gente está aqui, infelizmente, frustrado porque a gente não teve a resposta que a gente queria e nem o atendimento adequado. E aí a gente entra num site desses, por exemplo, Reclame Aqui, e a gente vê um alto índice de reclamações relacionadas ao iFood. E eu sou contratada pelo iFood para entender o que está acontecendo. Então eu preciso visualizar não só do lado do meu cliente, que é o iFood, mas também do lado dos consumidores, que são os clientes do iFood. Então, aonde eu preciso melhorar? O que eu preciso fazer? Na realidade, o problema não está na comunicação, nas ferramentas que eles têm para a resposta. O que falta, talvez, é uma mão de obra, assim, uma demanda de mão de obra para que as pessoas literalmente entendam que elas não estão falando mais só com robôs, ou então que a gente melhore o script das respostas, né, com base nas respostas frequentes, e ainda assim mantenha um profissional ali por trás para atender as demandas que não são tão comuns assim. Coisas que vão aparecer, demandas que vão surgir, reclamações que vão surgir, mas que a gente não consegue prever. De todo modo, mesmo aquilo que a gente não consegue prever, de alguma forma precisa ser previsto. Né? E aí entra, por exemplo, a metodologia Ágil XP, que é para testes, né? O foco dela é em testes, e a gente consegue prever os erros e os problemas que a gente vai ter dentro de uma ferramenta. Então, a partir do entendimento, eu me coloquei no lugar do iFood como empresa, e eu consegui entender o que eles estão sofrendo em relação aos clientes, com alto índice de reclamações, eu consigo ver do lado de cá o que eu preciso melhorar para que do lado de lá eu tenha um índice melhor de satisfação e não de insatisfação. Mas ao mesmo tempo eu preciso me colocar no lugar daquele cliente que tenta comprar, não consegue, por algum motivo teve algum conflito no seu pedido ou algo do tipo. E ele literalmente não consegue uma resposta adequada porque ele está sendo atendido por um chatbot que traz as respostas de acordo com as perguntas mais frequentes. Então, a empatia, ela ajuda até nisso, até na parte técnica do nosso trabalho. Né? E a liderança é literalmente a gente saber lidar. Eu costumo dizer que você liderar
não quer dizer que você vai mandar nas pessoas. Pelo contrário, a gente não está aqui como líder para mandar em ninguém, a gente está aqui para servir. Eu, como líder, eu estou aqui para servir a minha equipe. O que vocês precisam hoje como equipe para que o trabalho seja fluido, harmonioso e seja um trabalho satisfatório? Eu, como líder, eu preciso garantir que a minha equipe esteja satisfeita com o que está fazendo. Existe um índice que a gente chama no Scrum, que é o fator felicidade. Né? Como está o fator felicidade da minha equipe? Eu, como líder, eu preciso saber. E aí, se o meu indicador de felicidade está baixo, se por algum motivo alguém colocou lá, olha, não tá legal, a gente precisa chegar até essa pessoa e entender o que está acontecendo. Às vezes é um problema que a pessoa traz de casa, um problema pessoal. E a gente não precisa opinar na vida pessoal das pessoas. Mas a empatia de simplesmente deixar essa pessoa falar assim, olha, fala, desabafa. Você não fala nada, a pessoa fala sozinha. E no final ela desabafou, soltou tudo que ela tinha para soltar, ela fica leve. E ela para de refletir o que está afetando ela no trabalho. E isso acaba trazendo uma maior agilidade e a gente consegue aumentar a nossa demanda e a nossa produtividade. E aqui a gente tem, por exemplo, alguns casos reais de história de sucesso. Por exemplo, fica à vontade. Pode falar, Moisés. Oi, Débora, boa noite. Boa noite, gente. Realmente, esse caso de empatia eu também acho muito interessante, você ter essa empatia, você chegar ao próximo, conversar. Agora, você, por exemplo, você trabalhando, já chegou a acontecer isso com você? Alguém já chegou para conversar com você? Ou você chegou para conversar com uma pessoa? Porque, assim, eu acho muito bonito, as pessoas falam isso direto, às vezes de palestra, em um monte de lugar. Agora, eu nunca vi isso no ambiente de trabalho. Tudo bem, eu também na minha segunda empresa agora, estou estagiando numa segunda empresa agora, de TI e tal. Nunca vi isso, até agora não vi. Cara, eu vou te contar que no meu caso é mais comum do que você imagina. É bom saber. E eu talvez diria que, talvez por eu ser mulher e o homem tende a ser mais fechado, mas eu literalmente, na empresa que eu trabalho hoje, a minha equipe está sempre desabafando, porque hoje eu trabalho em consultoria, e trabalhar com cliente não é uma coisa fácil. Então, as pessoas tendem a desabafar. E aí, quando a gente vai ver a fundo o que realmente está acontecendo, é um problema assim que ela trouxe de casa e está refletindo no trabalho. E de alguma forma o cliente vem e dá um feedback ruim que só vai piorar o dia dessa pessoa. E aí, essa harmonia e essa união de equipe, eu fico feliz de ter no meu trabalho, porque às vezes assim, a gente vem, faz uma reunião de equipe, né, uma reunião interna, e as pessoas desabafam o que está acontecendo. Gente, olha, eu não estou aguentando, não está dando certo. E no final das contas, as outras pessoas dizem assim, cara, não é você, o problema não é você, calma. A gente consegue achar uma solução e é assim mesmo. E aí, quando vai ver, a pessoa desabafou sobre a briga que teve com a esposa, com o esposo, e depois que desabafou, ele liga para a esposa, olha, eu te amo, desculpa, e resolve. Então, assim, eu, por exemplo, eu vou dar um exemplo meu. Eu tive um tempo atrás um PO que era muito, muito, muito difícil de lidar. E assim, o papel do PO ele é bem definido, né? PO ele é o dono do produto, então a função dele é passar para a equipe de desenvolvimento, para o Scrum Master, exatamente o que eles precisam, né? Que os stakeholders, são as partes interessadas, precisam para aquele produto. E aí eu tentando fazer um relatório funcional, tentando detalhar esse produto, fazer essa documentação. Eu faço as perguntas relacionadas ao produto e o PO vira para mim e diz o seguinte: eu não sei. Não sei te responder. Contextualiza a sua pergunta. O que você está me perguntando é muito difícil. Eu não tenho resposta para você. E eu literalmente estava começando o documento.
E eu só precisava entender, por exemplo, perguntas como qual o objetivo do produto? Né? Hoje eu trabalho com produtos de dados, então assim, qual o objetivo do produto? E o cara fala para mim, eu não sei. Eu falo, Então não tem por que fazer, né? Não faz sentido isso aí. e assim, e a questão não é só essa, é assim, ele deixava de responder, eu mandava mensagem, ele não me respondia, aí eu ia no grupo onde estava todo mundo, tanto interno da empresa que eu trabalho, quanto cliente, e eu falava, gente, por favor, me responde. Em reunião, era sempre assim, o áudio dele sempre estava muito ruim, né? Sempre começava a chiar demais quando ele abria a boca para falar. E quando ele falava, e quando a gente fazia as perguntas, ele não respondia coisa com coisa. Então, traduzindo, eu tenho TDA. Eu tenho dificuldade de foco absurda. Se eu te faço uma pergunta e você não me responde naquele momento que eu te perguntei, eu vou sair da reunião sem entender nada. E o resultado vai ser o seguinte: eu vou entupir o seu Teams de mensagem, de perguntas que eu queria ter feito, e aí, a partir das respostas que você vai me dar no Teams, eu vou ficar revisitando e vou construindo a minha documentação em cima disso. Só que, nesse caso, ele não respondia coisa com coisa nas reuniões, e quando eu mandava mensagem no Teams, as minhas respostas eram essas, assim, é muito difícil. Não entendi o que você está me perguntando. E aí, um belo dia, eu entrei em uma chamada interna com a minha equipe. Eu falei, gente, eu não sei mais o que fazer, eu não aguento mais. O pessoal, calma, fala, desabafa. Eu falei, cara, eu tô duvidando de mim. Eu acho que a minha documentação, a minha comunicação não tá boa o suficiente. Porque eu não tô conseguindo passar esse cliente, não tô conseguindo passar pro próximo. Porque eu nem comecei a fazer a documentação. E aí eu ouvi das outras pessoas o seguinte: olha, você caiu num dos piores piores que a gente tem. E, infelizmente, muita gente aqui, quando você entrar em chamada depois, que tiver reunião com ele, você vai ver que ninguém tá bem. Mas a gente está aqui, conta com a gente, se precisar desabafar, desabafa, porque é assim que a gente está se mantendo vivo até conseguir terminar esse produto dele. Então, assim, não era só eu na parte de documentar, era a galera que estava trabalhando também na parte de desenvolvimento, era o Scrum Master que estava sofrendo para conseguir gerir o time ao mesmo tempo lidar com o PO que não trazia as informações que a gente precisava, mas ao mesmo tempo a informação que ele trazia era a seguinte: olha, isso aqui não funcionou, deu erro. Então, não dizia o que a equipe precisava, que era necessário para implementar o produto, mas dizia que aquilo ali estava errado. Então, hoje, assim, eu encontro muito. Se eu não me engano, eu tô na minha terceira empresa de tecnologia, trabalhando. E em todas as empresas que eu passei, a gente consegue, sim, ter essa comunicação. Eu não sei como funcionam as outras empresas, como funciona os valores. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa também observar sempre que a gente for aplicar para uma vaga. Né? Se o foco é só o cliente, se só o cliente está como peça central, né? Porque o foco no cliente a gente aplica dentro de metodologias para desenvolvimento de produtos. Mas a empresa como um todo, ela precisa ter foco nas pessoas. E como pessoas, a gente tem funcionários, a gente tem investidores, a gente tem clientes, a gente tem usuários. E a partir daí a gente consegue entender que tipo de valores essas empresas têm. Vale a pena eu estar ali? Bate com os valores que eu tenho como pessoa, como profissional? É muito importante a gente fazer essa análise antes de entrar em qualquer empresa assim para trabalhar. A gente buscar o histórico, ver como é. Tem hoje em dia a gente consegue encontrar até feedbacks de ex-funcionários contando como era, como foi a experiência dentro daquela empresa, se valeu a pena, se não valeu, tanto para o desenvolvimento pessoal quanto desenvolvimento profissional. Eu espero ter respondido a sua Verdade. pergunta. Não, respondeu sim, muito obrigado. Nada. Então, aqui voltando, a gente tem casos reais e histórias de sucesso, né? De empresas que transformaram a cultura com agilidade. Eu tenho como exemplo o próprio iFood. O iFood, ele
Antigamente sofria-se muito com os feedbacks negativos, né? E com a demanda em si pela implementação do produto. Então, a partir do momento em que implementaram a metodologia ágil para melhoria do que eles já tinham, os feedbacks negativos começaram a reduzir e os positivos começaram a aumentar. E a gente continua vendo a evolução até hoje, né, de novas funcionalidades que vêm crescendo. Por exemplo, o iFood antigamente entregava só comida. Né? Hoje a gente vê que tem mercado, tem a parte de bebidas que a gente tem galpões, onde o pessoal vende só bebida e ali, por exemplo, tem o Zé Delivery, que é só para isso. Mas o iFood abraça tudo como um todo. Né? Então, vende desde mercado, bebidas, lanches. A gente consegue pedir de restaurantes no horário de almoço. Consegue pedir de restaurantes que são extremamente longe, mas assim, tu paga o teu preço ali para chegar, né? Do motoboy, mas vai chegar, você vai conseguir. Ó, hoje nós temos também. Só um minutinho, gente. Eu vou só pedir pro meu esposo botar minhas crianças para entrar, porque eu acho que começou o tiroteio aqui de novo. Mas é só um minuto, tá? Tá bom. Voltando aqui. Hoje a gente tem empresas, por exemplo, o Spotify, Nubank. Todos eles conseguiram transformar a cultura através da agilidade. E a gente vê a evolução dessas empresas hoje. O Nubank, ele literalmente trabalha dentro de uma plataforma. Você não vê agências físicas como a gente tem, por exemplo, o Santander, Itaú. Você não vê. Hoje em dia a gente tem tudo dentro de um software e ali a gente consegue resolver, a gente conversa com pessoas que estão aí, por exemplo, eu estou aqui sentada, eu trabalhei hoje o dia todo dentro do conforto do meu lar, né? E dentro do Nubank a gente tem isso, são pessoas que estão dentro das suas casas, a gente até tem alguns escritórios, mas hoje a cultura, que é a melhor de todas, que é o home office, que eu amo de paixão, tá aí para ajudar nesse sentido. Mas tudo isso foi possível a partir do momento que a gente começa a implementar metodologias ágeis, né, dentro da gestão. Porque a partir do momento que o trabalho fica mais organizado e cada um sabe a sua função e o seu papel, não tem por que eu prender um funcionário dentro de um escritório o dia inteiro. Eu consigo passar para esse funcionário a cultura da empresa, o que ele precisa trazer com ele, de desenvolvimento de hard skills, né, que são os conhecimentos técnicos, e dos soft skills, que também são, por mais que a gente trabalhe em home office, a gente ainda precisa saber como lidar com as pessoas. Né? As relações interpessoais são muito importantes. E isso reflete na empresa como um todo. Então, empresas que conseguem trazer a agilidade para dentro da sua cultura são empresas que tendem a se desenvolver melhor e mais rápido. Hoje também a gente tem certificações, né, de Scrum Master, PO, Agile Coach. E essas certificações também são um avanço, porque elas contam muito para o currículo quando a gente está procurando emprego. Meu chefe esses dias me fez a seguinte pergunta. Eu disse para ele, olha, eu já atuei, eu tenho experiência como Scrum Master, eu conheço bem as metodologias ágeis, eu conheço o assunto, mas eu nunca consegui tirar as certificações porque são caras, não são baratas. Né? Em dólar ainda por cima. E aí ele virou para mim e falou assim, mas por que você tem que ter mesmo? Aí eu falei, ok, para o mercado de trabalho, quando eu estava procurando emprego, conta, né? À primeira vista, né, no meu currículo, pesa eu ter uma certificação dessa. Mas eu não sei como funciona, porque é a primeira vez que alguém me pergunta se eu quero migrar, voltar a fazer uma função onde eu não tenho um certificado para mostrar. E aí ele me disse o seguinte, eu já vi você trabalhando,
Eu sei que você trabalha bem, e na minha cabeça não está fazendo sentido você virar para mim e dizer que você precisa tirar a certificação se você tem o conhecimento que eu preciso que você tenha. Então, as certificações são um avanço para quem está procurando emprego, mas principalmente a aquisição do conhecimento. Não adianta só eu dizer que eu sou uma Scrum Master se eu não sei o que significa ciclos curtos de sprint, se eu não sei priorizar a demanda para a equipe, se eu não sei pesar com a minha equipe, definir o tempo que uma demanda vai durar dentro de uma sprint, se eu vou precisar dividir essa demanda em mais tarefas para que ela caiba em diferentes sprints e a gente consiga ter o entregável no final. Então, certificações é uma boa, mas não é tudo. E aqui eu trouxe para vocês algumas certificações que a gente tem no mercado. Né? De todas essas que eu trouxe, as principais hoje são Scrum.org, que foi desenvolvido pelo pai do Scrum, e é uma certificação que ela não tem tempo de validade. Então, você faz a prova, tem o curso, caso você não tenha conhecimento algum, dentro do Scrum.org. Tem o curso, né? Você escolhe, você paga a prova e você escolhe se você quer fazer o curso ou não. Mas o valor vai ser o mesmo. Tem o curso dentro de Scrum.org e no final você tem ainda 2 possibilidades de fazer a prova. Fez a primeira vez, não passou, você consegue fazer a segunda. Não tem validade de prazo, né? Não tem prazo de validade e ela serve para todo o território mundial. Então, qualquer lugar que você for, se você tiver certificação Scrum, não importa se você está no Brasil ou fora, você é um Scrum Master, você é um Product Owner, é um Agile Coach. E a Safe, hoje, que está em segundo lugar, mas também é a segunda mais importante dentro das que a gente tem, que traz observações diferentes e valores diferentes, mas dentro das metodologias ágeis como um todo. Né? Ele basicamente pega toda a estrutura que a gente tem do Scrum e adapta para diferentes contextos e culturas de empresas. Aqui, uma coisa que é importante: participação em comunidades e eventos de agilidade. A gente tem o Agile Brasil, tem a Agile Trend, são comunidades, mas também que fazem eventos, e aí a gente só precisa buscar os locais de eventos, alguns gratuitos, alguns não tão baratos, mas que valem a pena, né? Para comunicação, troca, networking, né? Aprendizado, para participação de hackathons, tem muitas empresas hoje que fazem também. E geralmente essas comunicações sobre eventos, palestras e comunidades, elas são feitas dentro do LinkedIn e algumas dentro do Instagram. Mas uma coisa importante é que hoje tudo dentro do mercado de trabalho, tudo relacionado à sua vida profissional, você vai encontrar sempre dentro do LinkedIn, que é a maior plataforma hoje que a gente tem para networking de profissionais. Então, é importante ter essa participação. Aplicação na prática para projetos pessoais, hackathons e voluntariados. Gente, aplicação na prática. Eu comecei falando com vocês, né, que eu utilizei o Kanban para planejar como seria eu como madrinha de um casamento. Então, o que eu fiz? O que eu preciso para ser madrinha de um casamento? Eu preciso pensar na roupa, né, o meu vestido, acessórios, maquiagem, cabelo e, eventualmente, algum ensaio que precise, né, para o dia da festa. O que eu vou ver primeiro? Qual o principal? Quanto mais tempo eu tiver para buscar roupa, melhor, né? Mais confortável eu fico, menos desesperada eu fico.
Então, a primeira coisa que eu faço é começar a buscar em lojas online, começo a buscar em lojas físicas, em perfis de redes sociais, de lojas que vendem roupas para festas. Então, a partir do momento que eu consigo mapear tudo isso, e eu tenho isso guardado no meu Kanban como uma tarefa em que eu estou fazendo, eu consigo mapear e trazer para mim as diferentes possibilidades de roupas que eu terei para usar no dia da festa. E isso tudo, por exemplo, eu fui madrinha de um casamento onde a roupa a ser utilizada era laranja, dentro da paleta laranja. Gente, é muito difícil. Vocês não têm noção de como é difícil achar um vestido laranja para madrinha. Bem comum, né? Laranja é bem comum. É muito, muito difícil. E aí eu falei, caramba, eu fiquei procurando, eu fiquei meses e meses. Eu consegui achar um vestido que ficou perfeito. Comprei pela internet, comprei na Shein. O vestido chegou. Se eu tive tempo, por exemplo, experimentei o vestido, coube perfeitamente, mas se não desse, eu tive tempo suficiente para fazer a troca do vestido, que não foi necessário. Mas, a partir do momento em que eu encontrei o meu vestido, eu passei a buscar os meus acessórios. Então, foi mais um tempo, mais planejamento, mais mapeamento que eu tive que fazer para encontrar os acessórios adequados, porque o laranja não combina com muita coisa. Então, a partir daí, eu consegui ver meus acessórios. Eu consigo já pular para um cabeleireiro, um maquiador. Só que no meu caso, eu ainda tive que ver a minha roupa, a roupa do meu esposo e a roupa dos meus filhos. Então, isso tudo eu consegui resolver sem surtar, porque eu consegui colocar dentro de um Kanban e organizar de acordo com as prioridades. No meu caso, a prioridade foi a roupa das crianças, que eu tinha que ver e comprar um tamanho maior, porque até chegar ao casamento, crianças picha, a roupa perde com muita facilidade. Então, teria que ser roupas maiores para o caso de cresceu, a roupa tá dando? Ok. Não cresceu o suficiente e a roupa continua grande, a gente coloca na mão de uma costureira e tá ok também. Então, hoje, por exemplo, a gente tem ferramentas que são muito úteis para isso. Eu vou trazer aqui no próximo. Por exemplo, o Gira, o Trello, o Miro, o Notion. Todas essas são ferramentas de gestão ágil. Essa apresentação que eu fiz aqui, eu fiz num Canva. Então, assim, conhecendo o quadro Kanban, que é literalmente 3 colunas, eu poderia ter uma parede branca e um lápis. E seria a minha ferramenta. Eu conseguiria trabalhar da mesma forma. É só fazer, é só desenhar um quadro, colocar 3 colunas e comprar os post-it que a gente encontra em qualquer loja, em qualquer papelaria. E a partir dali a gente define as nossas prioridades. Então, assim, é um adianto, né? Tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. É um avanço. É importante porque hoje o mercado de trabalho ele exige demais que qualquer novo funcionário que entre nas empresas ele tenha conhecimento das metodologias ágeis. A gente não precisa utilizar todas. A gente não precisa se certificar em todas e nem aprender todas. Basta que a gente tenha o conhecimento de um framework como o Kanban, por exemplo, e o conhecimento de uma metodologia como o Scrum, Lean, XP. E essas metodologias em conjunto com os frameworks, a gente consegue gerir tanto os nossos trabalhos na vida profissional quanto a nossa vida do dia a dia com facilidade e sem empecilhos. Né? Porque a gente consegue identificar o que deu ruim, o que está me atrapalhando e buscar dentro daquela barreira ali o contexto dela e uma forma de literalmente tirá-la do caminho. Bom, deixo aqui para vocês uma frase de reflexão, né? Não espere que a mudança venha de fora e torne-se você o agente ágil da sua própria carreira, né?
Então, é só literalmente dar o primeiro passo, que às vezes parece ser o mais difícil, mas é o mais importante. E eu agradeço, gente, o espaço. Pode falar, Moisés, fica à vontade. Se tiverem pergunta, gente, eu tô aqui, tá? Desculpa, só um minutinho que meu filho pegou um negócio ali. Tive que pegar da mão dele. Eu achei muito legal você trazer isso para uma situação do dia a dia, né? Como você falou do casamento. E eu já tentei usar em alguns projetos pessoais, mas realmente eu não me organizei o suficiente. Acabou que eu deixei de lado e não usei. Eu tô há pouco tempo do trabalho, eu tô usando lá no Teams, tem o Planner, né? Que é muito semelhante acho que é um Kanban, né? Ali é um Kanban. Aí eu tô começando a usar ele e tal, para me organizar no trabalho, as demandas. E só isso é o suficiente, assim, você pode se dizer que você está trabalhando com a metodologia ágil. Eu peço até desculpa porque eu cheguei atrasado na sua palestra, então não vi o comecinho, entendeu? Então pode ser algo que você vai falar repetido, mas assim, só para eu entender, eu trabalhando por exemplo, com planner do Teams ou com Kanban, para projeto pessoal, para o trabalho assim, específico, eu posso dizer, não, eu trabalho com a metodologia ágil, eu trabalho com metodologia ágil. Eu trabalho dessa forma. Eu posso me colocar assim, eu posso colocar no meu currículo que eu trabalho, que eu tenho conhecimento de metodologias ágeis. Você pode dizer que você conhece frameworks ágeis, né? São ferramentas que a gente utiliza em agilidade. A metodologia ágil, por exemplo, o Scrum. A definição do Scrum é a seguinte, vou contextualizar. A gente consegue dividir em sprints curtas, né? Geralmente, um incremento ele precisa ser entregue dentro de um prazo de 2 meses. A gente tem um produto final, onde é o nosso objetivo final, e a gente precisa quebrar esse objetivo em várias atividades diferentes para que a gente consiga, a partir de incrementos, entregar lá no finalzinho, a gente entregar o que a gente planejou. Eu costumo dizer o seguinte, para qualquer coisa na sua vida, comece pelo fim. Vou dar um exemplo aqui. Eu quero aprender inglês. Eu quero muito aprender inglês, né? Então, já comecei nisso. O que eu quero? Quero aprender inglês. Tá, para eu aprender inglês, o que eu preciso fazer? Eu vou quebrar isso em tarefas. Primeira coisa, eu preciso organizar o meu tempo. Eu tenho 2 semanas para organizar o meu tempo, de forma que eu consiga lidar com o meu trabalho, consiga lidar com os meus filhos, consiga lidar com a minha pós-graduação, e ainda assim eu consiga um tempo dentro da minha agenda, dentro de um prazo de 2 semanas, para que eu passe para o próximo passo. O próximo passo seria o quê? Eu, por exemplo, como analista de dados, engenheiro de dados, o que eu faria? Eu ia pesquisar muita coisa, porque eu não vou entrar em qualquer curso. Então, eu tenho 2 semanas, e isso a gente, assim, eu tô botando no prazo de 2 semanas, que é o mais comum no mercado de trabalho, mas eu posso reduzir isso para 1 semana, se eu quiser, porque vai desde 1 semana até 1 mês, o prazo de uma sprint. Então, eu teria, por exemplo, 2 semanas para encontrar um curso que seja adequado, que tenha um valor acessível, que tenha aulas no horário em que eu conseguir disponibilidade. Eu fiz isso, eu passo para o próximo, que seria a matrícula. Me matriculei, entreguei toda a documentação. O que eu preciso? Começar as aulas. A partir daí, já é um novo ciclo, porque meu primeiro incremento está pronto. Eu já estou matriculada no curso, eu já vou começar a aprender inglês. Mas para eu chegar lá no final dizendo assim, eu sei falar inglês fluente, eu vou precisar me adaptar dentro dos módulos que o curso tem para mim. Então, eu tenho outros prazos que eu posso trazer, como o prazo de uma sprint, que no final desses prazos eu consigo dizer assim, olha, eu estou falando inglês fluente. Mas tudo começou com a priorização. Eu precisei reorganizar o meu tempo, priorizar, encontrar um tempo livre em que eu esteja disponível para que eu possa, nesse tempo disponível, encaixar as aulas de inglês.
E a partir daí vem o segundo passo na minha priorização, que é buscar as instituições que vão melhor se adequar, tanto financeiramente, quanto no meu tempo determinado, quanto na metodologia. Então, deixa eu só pegar um carregador aqui, gente, que está descarregando. Então, a partir daí, eu consegui aplicar o primeiro ponto do Scrum, né, que é a priorização. E aí alguém perguntou o que é sprint. Sprint é como se fosse uma corrida, né? Em inglês a gente tem as sprints curtas daquelas corridas automotivas, né? É isso. É quando tem aquele prazo que os carros param para a galera. Eu não sei se vocês já chegaram a ver que a galera vai trocar o pneu, troca correndo, vem um desparafusa, o outro já agarra o pneu, tira, o outro já vem, coloca o pneu e o outro vai desparafusa de novo. É uma referência disso, só que a gente traz para dentro das metodologias. E aí é basicamente isso: alguém faz um trabalho e quando é dividido dentro de um time ágil, cada um tem a sua função. Então, por exemplo, eu tenho um engenheiro que precisa mapear o espaço de um produto de dados que eu preciso entregar. O meu produto de dados é uma tabela numa camada de um banco tal. Ok. O que eu vou precisar fazer antes disso? Eu preciso entender, buscar a ferramenta. Então, alguém vai fazer isso, né? Essa ferramenta é paga? Quanto vai custar? Então, alguém precisa verificar quanto que vai custar essa ferramenta, fazer a contratação dessa ferramenta. Feita a contratação, a gente dá o ok, tá feito, e quem vem no próximo vai pegar e vai fazer a sua parte. Pô, ferramenta pronta, a gente precisa fazer um onboarding da ferramenta e um treinamento rápido para a equipe. Fiz um onboard, treinei a equipe, tá todo mundo ok? Dá um ok aqui, a gente finalizou essa tarefa, vamos passar para o próximo, que é o quê? O desenvolvimento do produto dentro da ferramenta. Então, é basicamente isso. Basicamente, sprint basicamente você organizar a prioridade, né? Definir aquilo como uma prioridade. Isso. E aí você vai e trabalha focando naquilo. Pronto, aí você acaba uma sprint. Aí vai lá com a outra prioridade, começa uma outra sprint até terminar, né? Basicamente isso. É isso aí. Tá. É isso aí. Legal, entendi. Muito bom. Então, assim, a cada incremento que a gente entrega, a gente finaliza a sprint e aí a gente tem uma review que é para entender o que deu certo, o que não deu e o que a gente precisa trazer, que a gente ainda não trouxe. E a partir daí a gente pega esse ciclo e a gente volta esse ciclo e começa tudo de novo. Para que a gente, a partir daquele incremento, a gente consiga entregar o próximo. Entendi. Oh. Mais alguma dúvida? Bom, acho que ninguém mais tem dúvida, então, gente, agradeço demais o tempo de vocês, agradeço a confiança, espero que estejam felizes e satisfeitos. Qualquer coisa, obrigado. Podem me procurar, Débora Jansen, estou no LinkedIn, estou no Instagram, fiquem à vontade, a gente pode ter essa troca, networking, e é o conselho que eu já falei, vou repetir, gente, deem o primeiro passo. Eu acho que o primeiro passo, inclusive, vocês já deram, que é a decisão de estar dentro das carreiras tecnológicas, que a gente, principalmente Rayane e as meninas que estão aí, é muito difícil encontrar, é muito difícil para mim, como mulher, esse reconhecimento no outro, né? Eu trabalho com uma equipe em maioria masculina, então eu tenho assim pouco tempo perto das pessoas que eu encontro no mercado de trabalho, eu tenho pouco tempo de carreira, mas no pouco que eu tenho, eu andei muito mais do que eu já imaginei que eu andaria na minha vida, e eu sei que eu não cheguei nem na metade do caminho do que tem planejado para mim. E é isso que eu quero passar para as outras pessoas, sabe? Que não é difícil, dá para vir, tem espaço para todo mundo.
E a gente tá aqui um para dar a mão pro outro mesmo e seguir junto nessa jornada.